E aí, pessoal, tudo certo? Eu sou a professora Casey, sou professora de Biologia e a nossa aula de hoje é sobre o reino Fungi. Vamos lá? Então, um pouquinho sobre o reino Fungi. O que é importante a gente saber sobre esse reino? Sempre quando a gente ouvir a palavra micologia, por exemplo, está referindo-se ao estudo dos fungos. O prefixo mico é referente a fungos, por exemplo, micose, tá? É um tipo de doença causada por fungos. Todos os representantes do reino Fungi são eucariontes, ou seja, apresentam o material genético guardado, né, dentro do núcleo. O reino Fungi tem representantes tanto unicelulares como pluricelulares, todos são heterótrofos, ou seja, eles não produzem o próprio alimento, precisam se alimentar. Alguns fungos são parasitas e outros são decompositores, então retiram, né, os nutrientes da matéria em decomposição. A reserva energética dos fungos é glicogênio, assim como a dos animais. Lembrando que das plantas, né, é em formato de amido, esse açúcar de reserva. Os fungos não apresentam tecido verdadeiro. E uma coisa bem importante de lembrar é que os fungos são aclorofilados. O que é isso? Eles não têm clorofila. No passado, os fungos eram confundidos com plantas, pelo fato de serem imóveis, né? Mas isso já caiu por terra faz muito tempo. Então, os fungos não fazem fotossíntese, não são autótrofos, não tem nada a ver com planta neste sentido de alimentação, tá? Não realizam o processo de fotossíntese e não tem clorofila, portanto, certo? O que eles têm de semelhante com as plantas? Que eles apresentam parede celular. Entretanto, a parede celular de uma planta é de celulose, enquanto que de um fungo é do açúcar chamado de quitina, certo? De outro açúcar. Os fungos, quanto à respiração, podem ser aeróbios, ou seja, que utilizam oxigênio, anaeróbios, que não utilizam oxigênio, ou facultativos, podendo utilizar ou não o oxigênio para sobreviver. Os fungos são organismos que gostam de ambientes úmidos, tá? E quentes, então após dar uma chuva e dar uns dias quentes, em local que tem vegetação, às vezes é bem comum a gente encontrar alguns cogumelinhos, tá? Porque é um ambiente bem propício para o desenvolvimento desses seres. E quem são os fungos, né? Alguns fungos do nosso dia a dia, por exemplo, o champignon, que é um fungo comestível, a levedura, que é o fermento biológico, também o que a gente chama popularmente de cogumelos, tá? Os cogumelos são representantes do reino fungi, o bolor, quando a gente esquece, né, uma fruta, um pão, e acaba depois vendo aquele bolor, também é um tipo de fungo, certo? Vamos falar um pouquinho mais sobre esses organismos então. Quem são os representantes unicelulares? Alguns exemplos para a gente conhecer. Então, um representante bem conhecido unicelular é o Saccharomyces cerevisiae, que são as leveduras, justamente o fermento biológico, certo? Então, são organismos unicelulares e que eles estão sendo vistos, né, com o aumento de uma lupa, para a gente ver ali que cada bolinha daquelas é um organismo, né? Então, quando a gente compra o pacote de fermento biológico, cada bolinha, né, a gente vai ter ali várias leveduras, né? Vai ter vários organismos sendo encontrados. Enquanto que outro organismo do tipo unicelular do reino fungi é a Candida albicans, que no caso é um fungo parasita, que causa uma doença chamada de candidíase. Em relação aos fungos pluricelulares, um conhecido, né, pluricelular é o Amanita muscari, aquele funguinho do Mário, né, o cogumelo do Mário, que ele é branco com vermelho, certo? Então, ele é visível a olho nu, tá? Porque eles são pluricelulares. Então, ele é um representante bem frequente, né? Da gente ver em representações. Então, o Amanita muscari. E um outro, que a gente chama popularmente de orelha de pau, né, cujo nome científico é o Pycnoporus sanguineus, é esse laranjinha, né, que a gente chama de orelha de pau. Existem várias espécies de orelha de pau, tá? Esse não é único, é apenas um tipo de representante que também é pluricelular, né, visível a olho nu, sem auxílio de nenhum tipo de equipamento de aumento. Em relação à estrutura dos fungos, o que é importante a gente saber então? Quando a gente vê um cogumelo, por exemplo, eu afirmo para vocês que ele está em fase de reprodução. Por quê? No momento que o cogumelo sai de dentro da terra, ele está com seu corpo de frutificação à mostra. O corpo de frutificação é o corpinho, é o cogumelo em si que a gente vê. E quando esse cogumelo, então, de fato, emerge do solo, ele está em período reprodutivo. Então, o que acontece? As células do fungo, elas recebem um nome especial. Elas são chamadas de hifas, certo? Então, lembre desse nome. Então, hifas são as células dos fungos. E o conjunto dessas hifas a gente chama de micélio. Quando a gente então está falando de um fungo, por exemplo, um cogumelo, a gente tem dois tipos de micélio.
o chamado micélio reprodutor, ou o corpo, né, de frutificação, que é o cogumelinho em si, que é o momento que ele está em reprodução, é a parte produtora de esporos, tá? Por isso recebe esse nome de micélio reprodutor. E a parte que fica no interior do solo, né, que muitas vezes a gente não vê, ao menos que arranque ele, é chamado de micélio vegetativo, certo? Que é a parte responsável pela fixação e absorção de água e minerais. Entretanto, não são raízes, tá, pessoal? Eles não são plantas. Então, os fiozinhos que a gente encontra dentro do solo são hifas do tipo micélio vegetativo. Importante lembrar disso, tá? Porque que retira alguns nutrientes do solo e também absorve água. Sobre a nutrição, como eu havia falado anteriormente, os fungos são heterótrofos, ou seja, alguns são decompositores, tá? A grande parte deles são sapróbios, ou seja, se alimentam da matéria em decomposição, e alguns são parasitas, né, que são causadores de doenças e retiram esses nutrientes dos hospedeiros. Em relação à importância dos fungos, tem muita importância para a gente falar, tá? Esses seres são bem importantes para a nossa vida. Uma grande importância é justamente na decomposição da matéria. Lá na ecologia a gente fala em ciclo da matéria, né? Fala do ciclo do nitrogênio, do fósforo, do carbono, então os ciclos biogeoquímicos. Então toda vez que um organismo morre, ou cai uma folha, cai uma fruta, morre um animal, e esse decomposto, os nutrientes que estavam naquele animal, eles retornam para o solo, de forma que se forma um ciclo, tá? Então só há vida no planeta graças aos seres decompositores, que são os fungos e as bactérias. Então, muito importante lembrar que eles atuam na decomposição. Em relação à alimentação, a gente tem vários fungos presentes na nossa alimentação, tá? O próprio levedo, né, levedura, que é utilizado para fermentação, para fazer pães, bolos, tá? Um fungo bem importante, que é o fermento biológico. As leveduras também são utilizadas na produção de algumas bebidas, como é o caso da cerveja e do vinho, o champignon, que a gente acaba usando, né, na pizza, no estrogonofe, a trufa, que é um outro tipo de fungo comestível, o shiitake também, né, indo no mercado, alguns mercados têm uma grande variedade de cogumelos comestíveis, né, alguns queijos, como o roquefort e o gorgonzola também, eles têm fungos, né, na sua estrutura, digamos assim, que intensifica de fato, né, o seu gosto. Os fungos também são importantes na questão da medicina, em função que alguns são causadores de doença, né? Falando de animais, no caso humanos, que a gente vai ver um pouquinho sobre algumas doenças depois. Também tem importância de produção de medicamento, tá? A penicilina é originada de um fungo, tá? Então é um antibiótico muito importante que foi descoberto, né, ao longo da história. Então é um antibiótico produzido a partir de um fungo. Alguns fungos também são pragas agrícolas, né, como a própria ferrugem, entre outros, que acabam, né, matando muitas vezes, atingindo lavouras e sendo, né, de maneira bem maléfica aos produtores. Alguns fungos são utilizados de maneira positiva no controle biológico de outras pragas, né, na questão da agricultura. E a gente tem ainda algumas associações de fungos com outros organismos. Entre esses a gente vai ver os líquens e as micorrizas. Então, uma questão bem importante para a gente refletir. Por que o pão cresce, né? Por que o bolo cresce? Tem que cuidar uma coisa, pessoal. Existe o chamado fermento biológico e existe o fermento químico. O fermento químico é aquele branquinho, tá? Não vou falar a marca aqui, mas é aquele branquinho que a gente guarda, né, fora da geladeira. O fermento biológico ele é um organismo vivo, tá? Então, ele é formado por leveduras. Então, o que acontece? Quando a gente vai fazer, por exemplo, um pão que utiliza o fermento biológico, para fazer o pão, o que vai? Vai o açúcar, vai a água morna, vai a farinha, vai o ovo, vai um pouquinho de sal algumas vezes, né? Então, vão alguns ingredientes para fazer, de fato, né, esse pão, a massa desse pão. E junto vai o fermento, né, a levedura. E aí a gente acaba deixando essa massa do pão, depois que já colocou, né, todos os ingredientes, descansando. O que é esse momento de descansar a massa, tá? É o momento que vai acontecer o processo de fermentação. Então, aquelas leveduras, elas vão obter a sua energia, retirar o seu alimento de ingredientes que a gente colocou, principalmente do açúcar. Então, no momento que elas fazem um processo de respiração, né, do tipo fermentação, que é a obtenção de energia delas, então essa fermentação vai dar energia e alimento para o fungo, né, a forma que ele vai produzir o seu ATP, a sua energia, e ao longo dessa reação química vai ter a liberação de álcool e gás carbônico, certo? E esse gás carbônico é o que vai fazer o pão crescer, vai fazer o pão inchar.
E o álcool, no caso, é muito utilizado no caso das bebidas, né? No caso do pão, esse álcool acaba sendo muitas vezes perdido, mas o gás carbônico vai fazer o pão crescer, de fato, o bolo crescer. Então, esse é o processo de fermentação. Importante a gente lembrar disso. Falando então de alguns organismos que vivem em associação, bem importante a gente lembrar dos líquens, tá? Os líquens são organismos que vivem numa relação ecológica chamada de mutualismo, que é uma associação entre fungos e algas ou entre fungos e cianobactérias. Existem líquens de várias formas, tá? Então a gente encontra eles normalmente no tronco de árvores ou em rochas. Então, nessa associação de líquens, a gente tem uma relação benéfica, que tanto o fungo quanto a alga ganham. Por exemplo, o fungo é o organismo que vai dar proteção nessa relação, e a alga é o organismo que vai dar o alimento, uma vez que ela faz fotossíntese, tá? E o fungo, né, é heterótrofo, então ele necessita desse alimento. Só que é uma relação harmônica, certo? O fungo protege e a alga dá o alimento, então ambos saem beneficiados. Por isso que a gente chama essa relação ecológica de mutualismo. E aqui eu trouxe uma curiosidade para vocês, que algumas vezes a gente vê alguns líquens de coloração mais rosada, mais avermelhada. Esse líquen não encontra-se em qualquer lugar, né? Encontra-se principalmente em regiões de mata, em região mais fechada, porque ele é um líquen bioindicador. O que é isso? Ele indica a qualidade do ar. Então, quando a qualidade do ar está limpa, está pura, a gente, né, encontra esse tipo de líquen. É muito difícil, para não dizer talvez raro, encontrar ele, digamos, no centro de uma avenida completamente movimentada de carros, né, onde quase não há árvores, onde tem indústrias, né, porque é um nível alto de poluição, então o ar não tá bom. Então, né, esse líquen bioindicador não vai estar presente naquele lugar uma vez que o ar não é bom. Ele vai estar presente em locais em que a qualidade do ar é de fato boa, o ar é limpo. Falando da outra associação mutualística que ocorre entre fungos, é também a associação chamada de micorrizas, tá? É uma associação bem legal. Então, esse mutualismo acontece entre fungos e raiz de algumas plantas. As micorrizas, na verdade, é uma associação bacana, porque o fungo ele acaba aumentando a superfície de absorção da planta. Então, uma planta em que não tem essa associação com essas micorrizas, com esses fungos, ela tem uma quantidade de absorção de águas e sais minerais X. E no momento em que ele tem essa associação com esses fungos que aumentam essa absorção, né, deixa mais eficiente essa absorção, tu vai ter, né, digamos, um aumento de 2x. Então a planta vai ter um crescimento melhor, vai absorver melhor água e sais minerais e, consequentemente, né, algumas plantas são feitas os testes, né, com micorriza e dá uma diferença no desenvolvimento da planta, sim, porque é uma associação que vai ajudar a planta nesse crescimento, uma vez que ajuda nessa absorção extra. É importante lembrar que nem todos os fungos são bonzinhos, né? A gente tem alguns fungos tóxicos. Aqui eu trouxe 2 exemplos, mas eles não são únicos, por isso que não saem por aí comendo cogumelos, tá? Alguns cogumelos, eles são letais, então tu vai comer uma vez só na vida, tá? E outros têm uma série de efeitos negativos também. Então não coma um cogumelo de origem desconhecida, por favor. Desses fungos tóxicos, então eu trouxe o exemplo, né, do Amanita muscari, que eu havia falado anteriormente, que é o funguinho do cogumelo que a gente conta, né, lá do joguinho do Mario, que o Mario é pequenininho e aí ele ingere o cogumelo e começa a ver tudo grandão. E na verdade, o Mario tá chapado, tá? Então no momento que ele tá que ele ingeriu esse cogumelo, ele tá alucinando. Então não é que ele cresceu e tá vendo tudo pequenininho, tá? Na verdade, o Mario tá chapado. Por isso que a gente não pode contar isso pras crianças, tá, pessoal? Então, ele é um tipo de cogumelo alucinógeno, né? Então é necessário ter cuidado, podendo até ser letal. E outro fungo bem perigoso é o chamado esporão de centeio, tá? Esse fungo, ele é utilizado para a produção da droga chamada de LSD. Então, aqui eu trouxe 2 exemplos, mas existem vários fungos, né, que são tóxicos. Não é todos que chegam, de fato, a matar, mas alguns causam, né, uma boa diarreia e um bom vômito. Então, na dúvida, não cogumelo desconhecidos. Falando um pouquinho dos fungos parasitas, tá? Algumas doenças que são causadas por fungo. Algumas são bem comuns, né? No caso da frieiro, chamada pé de atleta, que acontece entre os dedos, né? Dos pés principalmente, que acaba ficando bem dolorido porque é um local úmido, né? Quentinho, e se tu não secar bem, é um local propício para o desenvolvimento desse fungo parasita, né? Que são as frieiras. O sapinho, ele também é um fungo que ocorre na boca, tá? Às vezes é frequente também em crianças. A candidíase é um tipo de fungo relacionado com a questão de relação sexual, mas não só relação sexual, tá? Uma criança
por exemplo, que não teve relação sexual, um adolescente que não teve, pode ter candidíase sim, tá? Porque a vagina é um local quente e úmido, então é propício para o desenvolvimento desse fungo, por isso tem que tomar alguns cuidados, como, por exemplo, ficar com o biquíni molhado não é uma coisa boa, porque tu tá com o biquíni molhado, vem o sol, vai aquecendo, então tu tá deixando o local mais propício ainda para o desenvolvimento de fungos, tá? Então tem que cuidar em relação à candidíase, que é nessa região sexual que ocorre o desenvolvimento desse fungo. Micose, que é o nome geral para doenças causadas por fungo, e existe um tipo de pneumonia também causada por fungo, certo? Não é só de origem bacteriana. A principal, a mais popular, mais conhecida, sim, é a pneumonia bacteriana, mas também existe pneumonia causada por fungos. Em relação aos grupos de fungos, tá? Eu vou trabalhar 4 dos principais grupos de fungos com vocês. Antigamente, se vocês verem algumas questões com o nome do grupo Deuteromiceto, chamado de fungos imperfeitos, esse é um nome que não está mais sendo usado, tá? É um nome que já está em desuso. Então, eu quis trazer também esse detalhe, porque eu não estou trazendo esse grupo aqui. Então, dentro dos grupos, né, dos fungos, o que a gente consegue ver aqui? Aqui é um cladograma, né? Então, a gente consegue ver essa árvore com os fungos, com esses grupos. Então, todos eles, se a gente começar aqui pela primeira informação que tem, parede celular com quitina, quer dizer que todos os fungos têm parede celular com quitina. Então, essas informações que estão antes de todos os grupos, quer dizer que são comuns a todos. Então, a absorção de nutrientes por meio, ou seja, heterótrofos, né? A presença de hifas, todos têm hifas, que é esse tipo de células de fungo, todos se reproduzem por esporas. Então, isso é comum para todos os grupos. E agora a gente tem algumas especificações por grupos. Por exemplo, a gente diz aqui que depois do grupo chamado de Chytridium miceto, ocorre a perda do flagelo. Quer dizer que apenas o grupo do Chytridium miceto apresenta flagelo, tá? Que a gente vai ver que a maioria dos representantes são inclusive aquáticos. Então esse flagelo é importante para ajudar, né, na locomoção desses fungos. Existe um grupo chamado Zigomiceto, tá? Que tem os esporos com nome semelhante ao grupo, que é o zigósporo. Esse aí é o caso do bolor preto do pão, aquela penugem que a gente vê, né, com as pontinhas bem com a cabecinha preta. É o bolor preto do pão, o representante dos zigomicetos. Os ascomicetos, eles têm essa formatinho de taça, tá? Então, é um grupo que apresenta os esporos chamados de ascocarpos, e eles já apresentam um corpo de frutificação, então a gente já consegue ver aquela espécie de cogumelinho, só que não é todos que são cogumelo do tipo do champignon, tá? Existem outros que são em formato dessas tacinhas, que é o grupo dos ascomicetos. E existem os chamados popularmente de cogumelos, que são os basidiomicetos, né? E tem um nome especial para os seus esporos, que são os basidiósporos. Então, esses são os grupos, né, mais importantes se a gente falar em relação aos fungos. Então, vamos ver um pouquinho de cada um. Sobre os Chytridiomicetos, tá? É um trava-língua. Eles são os possíveis ancestrais dos fungos, tá? Possivelmente é um dos fungos mais antigos conhecidos, a maioria deles aquáticos. Apresentam flagelo em alguns estágios da vida, uma vez que são aquáticos, tá? Então tem essa importância. A gente encontra organismos uni- e pluricelulares e também organismos, né, representantes que são decompositores e outros que são parasitas. Então esse é o grupo dos Chytridiomicetos. O outro grupo, que é o zigomiceto ou zigomicota, é o grupo do bolor preto do pão, tá? Que aqui tá um exemplo na imagem bem pra gente ver como é que a gente encontra às vezes, né, o pãozinho com aquela pluminha branca, né, com as pontinhas pretas. Então, é um zigomicota. Então, eles não formam corpo de frutificação. O que é isso? Não formam cogumelinho, tá? Esse é o fungo já no seu estágio de reprodução. Eles apresentam esporos com nome especial devido ao grupo chamado de zigósporos, tá? Eles são terrestres, podem atuar também como decompositores ou alguns são parasitas. E o mais conhecido de todos é esse, o bolorzinho preto do pão, que é essa cabecinha preta que a gente encontra. Outro grupo, então, chamado de ascomiceto ou ascomicota, é o grupo que a gente encontra alguns representantes com formato de taça, tá? Que formam um corpo de frutificação com formato de taça, tá? Então, esse corpo de frutificação é chamado de ascocarpo. Esse grupo tem bastante representantes que podem ser unipluricelular e a estrutura que forma eles é chamada de asco, certo?
Então, a estrutura produtora de esporos, e os esporos são chamados de ascocarpo, e essa estrutura que produz os esporos são os ascos, tá? Então, tudo em relação à nomenclatura do ascomicota ou ascomiceto, que é o nome do grupo. Alguns exemplos, né, desse grupo ascomicota, alguns comestíveis, né, a própria levedura, que eu havia falado anteriormente, o bolor de algumas frutas, né, alguns queijos, tem representantes nesse grupo. E um dos grupos mais conhecidos é o Basidiomycota ou Basidiomyceto, tá? Apresenta um corpo de frutificação, que são o que a gente chama popularmente de cogumelinhos, né? Que é o Basidiocarpo, o nome desse corpo de frutificação. Os esporos são chamados de basidiósporos, justamente em homenagem, né, ao grupo. E são os mais conhecidos, né? São os cogumelos, orelhas de pau, então todo e qualquer cogumelinho que a gente vê nesse formato, né, mais tradicional do amanita, do champignon, a gente chama de cogumelo, que possivelmente é representante, tá, do grupo dos basidiomycotas. E por fim, a gente vai falar então em relação à reprodução dos fungos. Os fungos podem ser reproduzidos de forma assexuada de 3 maneiras, em que não há troca, né, do material genético, não tem variabilidade, então eles são iguais. Uma das formas é a fragmentação, que o nome já diz, né? Cai um pedaço do fungo e origina um novo organismo, tá? Então as hifas se fragmentam e formam novos fungos, por isso que é fragmentação. O brotamento é observado em alguns casos, como nas leveduras, em que brota, tá, um pedacinho deste organismo, que a gente consegue ver aqui, ó, tá, um pedacinho bem pequenininho brotando, que vai dar origem a um outro organismo igual. E a esporulação pode acontecer a produção de esporo através de mitose. Lembra que a mitose, né, não tem variabilidade genética. Então, quando essa esporulação ocorre por mitose, é uma reprodução do tipo assexuada. E a reprodução sexuada, que é aquela que tem troca de material genético, tá? Nos fungos é bem diferente. Acontece um processo chamado de cariogamia. O que acontece, então? As hifas dos fungos, né, elas acabam sendo haploides, ou seja, N. Em determinado momento pode acontecer a fusão dessas hifas e elas são chamadas de dicarióticas, ou seja, ficam com 2 núcleos, tá? N mais N, tá? Então a junção desse citoplasma fica com uma célula com 2 núcleos. Em dado momento, esses núcleos se fundem, tá? E formam um núcleo diploide, 2 Ns. E esse núcleo diploide vai passar por um processo de meiose, produzindo então esporos. Vamos ver na imagem seguinte como é que fica na prática, né, essa reprodução, em um esqueminha. Então, reprodução de forma assexuada pela mitose, em que forma esporos. A gente então tem o micélio, que é o corpinho do fungo, lembrem, né? Esse micélio então produz estruturas produtoras de esporos, né? Esse processo origina esporos por mitose, ou seja, ocorre multiplicação sem troca de material genético. Esses esporos, ao caírem no ambiente, no local favorável, acabam germinando, desenvolvendo e originando um novo micélio. E assim reinicia o ciclo de uma maneira assexuada, tá certo? Então, não tem troca de material genético, envolve, por isso, mitose. Já a reprodução sexuada é aquela que tem troca de material genético. Então, esse micélio, né, vai ter inicialmente um encontro das hifas, né, em que elas vão ter uma fusão de citoplasma. Então, as hifas se encontram e fundem o citoplasma. Esse processo é chamado de plasmogamia. Então, essa fusão do citoplasma, posteriormente, né, vai ficar com 2 núcleos, que a gente chama estágio dicariótico, né, que é duas cariotecas, ou seja, 2 núcleos, essa célula com 2 núcleos, e em dado momento esses núcleos vão se fundir, que é o processo que a gente chama de cariogamia. Então, fundindo esses núcleos, a célula vai ficar com um núcleo diploide, sendo que o natural dos fungos é ter no seu corpo, né, a formação haploide, com apenas um conjunto, né, cromossômico. Então, no momento que forma esse estágio diploide, na sequência vai acontecer uma meiose do tipo zigótica. Por quê? Porque esse zigoto, que é diploide, vai passar por meiose, então vai reduzir o seu número cromossômico e volta a ser novamente haploide. Então, esses esporos que vêm de um processo meiótico, ou seja, com troca de material genético, vão ter uma diferenciação. Esses esporos, ao serem liberados na natureza, vão cair, germinar e originar um novo micélio, certo? Então, essa é um esqueminha da reprodução assexuada e sexuada dos fungos. E, por fim, uma questão do Enem para a gente fechar, certo? Então, há milhares de anos,
o homem faz uso da biotecnologia para a produção de alimentos como pães, cervejas e vinhos. Na fabricação de pães, por exemplo, são usados fungos unicelulares, chamados de leveduras, que são comercializados como fermento biológico. Eles são usados para promover o crescimento da massa, deixando-a leve e macia. O crescimento da massa do pão, pelo processo citado, é resultante da liberação do gás carbônico, formação do ácido lático, formação de água, produção de ATP ou liberação de calor. Por que a massa cresce? Ela cresce porque está sendo liberado um gás, e esse gás é o gás carbônico. Então, a resposta certa, liberação de gás carbônico. Pessoal, com isso a gente fecha nossa aula do Reino Fungi, tá? Uma boa semana para todos, bons estudos, abraço, até a próxima!